Oi, galera. Então, vamos lá para mais uma aula. Nas primeiras unidades, vocês viram os grupos de seres vivos, né? Primeiramente, começando pelos vírus, que nem pertencem a nenhum reino, não são considerados como seres vivos por muitos estudiosos, por outros sim, né? Mas como nós sabemos, como não possui célula na sua formação corpórea, não possui célula em seu corpo, muitos estudiosos não consideram como seres vivos. Aí viemos para o reino Monero, o reino Protista, até chegar ao reino Plantae, né? O reino Fungi também foi citado, e o reino Animalia, né? Que é o nosso reino, né, dos animais. E assim, vimos parte da sua classificação, como que eles se classificam e tudo mais. É uma quantidade de conteúdo imensa, só que nada do que foi dito, ninguém tem por obrigação lembrar de tudo, decorar tudo, até porque ninguém faz isso. Né? Nós vamos pegar as informações mais importantes sobre alguns grupos que chamam mais atenção, que estão mais relacionados com a nossa espécie, e as demais informações a gente acaba relembrando quando vê algo, quando lê sobre aquilo. Agora, o conteúdo de agora vai tentar relacionar, né, todos os grupos de seres vivos que foram vistos. Qual que é a relação existente entre eles? Esse sim é considerado muito mais importante do que os anteriores. Não diminuindo a importância dos anteriores, mas os anteriores era de caráter informacional. Informar a quantidade de grupos que existem, como eles são classificados, quais são as suas principais características. Só que agora nós vamos relacionar eles a coisas cotidianas que acontecem o tempo todo, até mesmo se não com a nossa vontade ou sem a nossa vontade. Sobre o metabolismo, né, de todos esses seres vivos e como eles se relacionam, né, em comunidades e em populações. Para começo de conversa, só que nessa imagem nós já vamos ter a presença de todos os grupos que foram mencionados. Nós vamos ter aqui o grupo produtor, né, que são as plantas, o reino Plantae, vamos ter os consumidores, né, os animais aqui, e vamos ter os decompositores, onde nós vamos ter micro-organismos, né? Principalmente, geralmente, nós abordamos os fungos e as bactérias como grandes decompositores. Mas, como foi visto, nós vamos ter também alguns protozoários que são decompositores e até mesmo alguns vírus que são decompositores. Como produtores, geralmente, a gente aborda a planta, né? Que é uma produtora, pois ela produz o seu próprio alimento através da energia do sol, através do processo chamado fotossíntese. Porém, né, nós vamos ter também o grupo de algas aí, que são grandes produtores e importantíssimos para cadeias alimentares aquáticas, por exemplo. Tá? Nós vamos ter plantas aquáticas também, que vão estar lá alimentando, né, seres do ambiente aquático, mas nós vamos ter também as algas, que têm uma grande importância, um grande papel fundamental. Vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo para não ficar cansativo e para ser simplesmente um resumo dos outros vídeos recomendados nessa unidade, tá? Aqui nós vamos ver um dos temas da aula, que é fluxo de energia, tá? Do que se trata? Com qual intensidade cada um desses grupos aqui vão absorvendo a energia que veio de maneira prioritária do Sol, tá? Então, quando nós vemos aí algumas tribos aí, alguns grupos que têm o Sol como o seu principal deus e adoram o Sol e batem palmo para o Sol, esse povo não é louco, na verdade esse povo é bem sábio, pois tudo, né, tudo que nós conhecemos por vida aqui na Terra só se deu graças à presença de luz, tá? Nós só conseguimos, a vida que nós temos aqui, ela só se mantém devido à presença do Sol. É claro que em algum outro planeta, né, se houver vida em algum outro planeta, não vai ser o mesmo tipo de vida que tem aqui, porque lá as condições vão ser outras. Mas a nossa surgiu e evoluiu aqui no nosso planeta graças à energia que vem do Sol. Essa energia, ela vem, né, e ela atinge primeiramente aqueles que a captam para produzir alimento, no caso as plantas, as algas, as cianobactérias, tá? Então aqui nós vamos ter um produtor, né, que está recebendo essa energia, né, que vem aqui uma quantidade extrema, né, magnífica, enorme de elétrons, e a planta, né, com o seu metabolismo aqui, ela consegue converter essa energia química, tá? E ela usa dessa energia para produzir oxigênio e também para produzir alimento, que principalmente é a glicose.
Esse é o processo de fotossíntese, é isso que a fotossíntese faz. Pega a água, né, absorve a água pela raiz, água e outros nutrientes necessários para o desenvolvimento daquela planta, capta a energia solar, absorve o gás carbônico, né, que está presente na atmosfera e está presente aí em excesso devido às ações humanas, e ela pega tudo isso e realiza todo um metabolismo ali, realiza várias reações ali no interior das suas células vegetais e consegue produzir oxigênio e glicose, tá? Vocês viram esse conteúdo no ano anterior. No YouTube, onde eu carrego os vídeos para poder postar no AVA, eu tenho um vídeo lá que está com o nome Processos Metabólicos Celulares. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem relembrar, lá nesse vídeo está de uma forma bem resumida como que a fotossíntese e a respiração celular acontece, tá? Esse produtor que recebeu a energia e conseguiu fazer a sua conversão e produzir aí outros produtos que são essenciais para a vida, né, como principal exemplo nós vamos ter aqui no ambiente terrestre as plantas, esse produtor ele vai ser um dos seres que tem a quantidade maior de energia, por isso que aqui ó, essa linha amarela ela vai diminuindo com o passar das espécies, tá? Isso nós podemos fazer várias associações com relação a isso. Se vocês estão estudando, se vocês estudarem algo sobre o valor nutricional dos alimentos, ou se vocês forem até uma consulta com uma nutricionista, por exemplo, vocês vão ver que o índice de calorias, né, o índice glicêmico dos alimentos, os alimentos que possuem um nível altíssimo de calorias, geralmente são alimentos que são provenientes de origem vegetal, pois a energia, né, vinda do sol, ela carrega de maneira, né, maioral aqui, de uma maneira prioritária, os produtores. E as plantas, elas estão nesse grupo. Então, por exemplo, se vocês pararem para pensar o que a gente geralmente almoça, né, nós almoçamos arroz, feijão, outros vegetais às vezes cozidos, né, hoje fiz um purê, hoje fiz um macarrão, né, todos eles são de origem vegetal. O macarrão foi feito de trigo, o trigo é um vegetal. Fiz um purê, foi de batata, foi de abóbora, tudo de origem vegetal. Cozinhei legumes, são vegetais. O arroz é um vegetal, o feijão é um vegetal. E geralmente, né, quem não é vegetariano nem vegano vai comer ali algo que seja de origem animal, seja ovo, seja algum tipo de carne. Mas o que é de origem animal é a minoria do que nós comemos. Tá? E numa dieta com valor nutricional, por mais que tenha baixas calorias, também vai priorizar por esses alimentos que possuem energia, tá? Porque nós precisamos dessa energia para nos mantermos vivos. Tanto, né, que no meio selvagem aqui, nós vamos ter um animal herbívoro, que vai ser o consumidor primário, que vai consumir esse vegetal. A quantidade de energia que ele está recebendo é a energia que veio do vegetal, a energia que o vegetal recebeu da luz do sol. Por isso que a nossa vida ela é regida pelo sol. Se não fosse a existência dele, nada disso que nós conhecemos hoje existiria aqui. Então, o consumidor primário ele vai receber uma carga bem grande de energia, pois ele está consumindo direto da fonte. Nós, né, conseguimos ter consumidores primários, consumidores secundários, consumidores terciários ao mesmo tempo, porque nós somos onívoros. É diferente desses animais aqui. Esse é herbívoro e esse é carnívoro. Então, esse vai comer apenas vegetais e esse apenas carne. Então, é diferente. Nós não, nós comemos os dois. Então, nós conseguimos obter, né, essa energia de diferentes formas. Porém, a maioria da nossa alimentação é de origem vegetal, justamente porque nós precisamos dessas calorias, que é uma unidade de medida para energia, para conseguirmos fazer qualquer atividade, até mesmo dormir. Até mesmo para nós dormirmos, nós vamos gastar quilocalorias, tá? O que acontece, né, com uma pessoa geralmente procura aí um especialista em nutrição? Ou ela vai querer perder peso, ou ela vai querer ganhar peso, né? Tem pessoas que têm dificuldade para ganhar peso porque perde muito dessas calorias. O mesmo que está acontecendo aqui, ó. A planta ela absorve luz do sol, mas ela não consegue absorver tudo, ela libera uma parte também. E até mesmo do que ela absorveu, ela vai liberar, porque ela vai ter um gasto energético, ela vai ter um gasto calórico. Nós também, olha aqui os animais, eles recebem, né, a energia do alimento, só que eles também gastam energia. Então, por isso que nós, né, vamos ter que repetir essas ações aí de consumo de alimentos que estão nos proporcionando energia, porque é a energia
que nós recebemos, nós também vamos gastá-la, tá? E isso vai acontecer com todos, né? Com quase todos. Aí aqui nós temos o consumidor secundário, que vai se alimentar do herbívoro. A quantidade de energia que ele obtém desse alimento, ela é bem menor. Tá? Por isso que ele vai precisar caçar várias e várias vezes, e muitas vezes quando ele fica muito tempo sem caçar, ele consegue consumir aí animais aí de grande porte, muitas vezes até de um porte maior do que o que ele tem, porque ele ficou muito tempo sem conseguir obter energia. Vocês podem perceber isso em algo simples. Se a gente comer um alimento proteico, a gente consegue comer em maiores quantidades sem se sentir tão cheio do que quando a gente vai consumir um alimento rico em carboidrato, que são geralmente os alimentos de origem vegetal. Por exemplo, eu vou aqui ficar fazendo petisco comendo colheres de arroz. Ninguém faz isso. Vocês podem ver que geralmente petiscos as pessoas fazem de coisas que são ricas em proteínas, porque elas vão demorar mais para encher essas pessoas. São apenas petiscos, só são aperitivos, não é para encher ninguém mesmo, né? Porque geralmente se faz esse tipo de aperitivos para as pessoas irem ali beliscando por muito tempo. Se for algo rico em carboidrato, ela não vai conseguir fazer isso por muito tempo, porque ela vai se encher mais rápido, pois é um alimento que está mais rico em energia, mais rico em calorias, tá? E por fim, nós vamos ter os decompositores que vão obter a energia de todos esses seres aqui, porém, né, eles obtêm isso com a morte desses seres aqui, tá? Então, eles vão obter a energia desses corpos, mas depois que eles já não estiverem mais vida, pois os decompositores vão consumir a matéria morta, tá? Isso não faz com que ele obtenha esse alimento totalmente sem energia, não é porque morreu que acabou toda a energia que tinha naquele corpo, ali continua tendo vários nutrientes que só estavam presentes ali devido à alimentação que esses seres tiveram no decorrer da vida, tá? E tudo isso, né, que foi consumido pelos decompositores, toda essa matéria morta, ela vai voltar para o solo em forma de nutriente. Então, se o corpo desses animais estava cheio de carbono, estava cheio de nitrogênio, estava cheio de magnésio, estava cheio de cálcio, tudo isso vai voltar para o solo. E quando estiver aqui no solo, isso vai ser essencial para o surgimento de uma nova planta, que vai voltar a fazer novamente todo esse ciclo. O ciclo da vida, na verdade, né? Parecendo aqui profecia do Rei Leão, mas é isso aí. Lá no Rei Leão estava totalmente certo o conceito lá de ciclo da vida. Aqui é outra imagem só para mostrar essa questão do fluxo de energia. Os vegetais, né, sempre com a quantidade de energia maior. Aí os herbívoros aqui, ó, né, os grilinhos aqui já diminui a quantidade, porque eles vão pegar essa energia aqui, como consumindo o vegetal. Aí muitas vezes eles nem conseguem absorver toda a energia que eles comeram. Nenhum consumidor consegue absorver toda a energia que ele consumiu. Por isso até mesmo que nós temos as excretas, né? Porque nós vamos liberar aquilo que não foi absorvido pelo corpo. E olha que o nosso corpo ele faz um mecanismo danado para tentar absorver o máximo. Tipo a água, né? O sangue é filtrado e forma a urina, né? Esse sangue ele vai passar por um processo de absorção, de reabsorção, para se aproveitar o máximo de nutrientes que estão presentes lá no sangue. Estão presentes no sangue porque nós consumimos, né? Nós consumimos um alimento, esse alimento vai até o intestino, da parede do intestino ele é absorvido pelas nossas veias, né? E fica presente ali no sangue os nutrientes daquele alimento que você comeu. Quando acontece a filtração, os nossos rins eles vão fazer o trabalho de filtragem para eliminar, né, a água que tem que ser liberada do nosso corpo para não acontecer a retenção de líquidos. E nesse processo, para não perder nutrientes que estão ali presentes no sangue, ele vai absorver e vai reabsorver novamente através dos néfrons dos rins, para que seja aproveitado o máximo de nutrientes que haja ali no nosso corpo, que esteja presente ali no nosso corpo, tá? Mas mesmo assim nós não conseguimos absorver tudo. A nossa espécie ainda se desenvolveu muito, o cérebro da nossa espécie desenvolveu muito, porque está relacionado até mesmo com a alimentação, porque nós conseguimos processar, cozinhar os nossos alimentos, preparar os nossos alimentos. E isso trouxe uma absorção maior dos nutrientes presentes ali. Os seres que consomem os alimentos de maneira crua, como todos os outros seres, todos os outros animais, eles já não, carnívoros no caso, né?
Os herbívoros também, mas muitos dos vegetais, eles vão fornecer mais nutrientes. Agora as carnes já não é assim, né? Ela processada, ela cozida, ela vai ser melhor o aproveitamento desses alimentos no nosso corpo. Mas como todos os outros carnívoros, eles não preparam o seu alimento como os seres humanos, né? Os seres humanos são onívoros, mas comem carne. Como todos os outros não preparam, o nível de absorção é bem menor do que o nosso. E o nosso desenvolvimento, um dos fatores importantes aí para a nossa espécie ter desenvolvido tanto, inclusive as capacidades cognitivas, né? O nosso cérebro ter crescido e a qualidade dele ter ficado tão boa, é devido à aprendizagem de processamento, de preparação dos alimentos. Isso aí ajudou bastante, tá? Até por conta dessa questão da absorção. O próximo aqui, ó, o pássaro, né, que vai consumir aqui o grilo, vai consumir o inseto, ele já vai consumir um nível de energia menor. A serpente, que vai consumir o pássaro, vai ter um nível ainda menor. E a coruja, que vai consumir a serpente, ela vai ter um valor de energia ainda menor. Então, a quantidade, né, de vezes aqui que essa coruja vai ter que se alimentar por necessidade, né, porque no reino animal não é como nós, seres humanos, né, na natureza selvagem não é como nós humanos que acabamos comendo por prazer, não apenas por necessidade, por fome, mas lá na natureza selvagem é por necessidade, por fome. Então, um ser como esse, né, como a coruja, que está no topo da cadeia, a quantidade de energia que ela retém no alimento é muito menor. Então, se ela tiver um gasto calórico muito grande, né, se ela gastar muita caloria para procurar parceiro, para acasalar, para procurar presas, ela vai ter que fazer isso muito mais vezes do que um grilo, por exemplo, porque a quantidade de energia, né, que ele obteve do seu alimento é muito maior. E daí nós temos que colocar na balança também, né? Muitas vezes o grilo ele vai fazer muito mais refeições do que uma coruja, mas isso pode se dar também pelo gasto energético que ele tem. Às vezes ele vai gastar muito mais energia do que ela. Então tem tudo isso, tá? Que deve ser considerado. Mas o fluxo de energia é isso, é a passagem de energia de um indivíduo para o outro, tá? Aqui eu vou mostrar 2 ciclos, pois no decorrer das atividades vocês vão ter que pesquisar sobre alguns outros que eu vou mencionar lá e descrevê-los para mim, tá? O da água, né, que sempre é o primeiro a ser mostrado, pois a água também é outro fator que é essencial para a vida. Aqui nós vamos ter, né, os oceanos, os lagos, e eles vão passar pela evaporação. A luz do sol vai irradiar aqui, né, o que vai fazer com que essas porções de água liberem gotículas de água pelo ar, né, a água em forma de vapor. Então, isso é a evaporação. É tipo quando você coloca um pouco de água para ferver lá no fogão, né? Se você esquecer de desligar, aquela água vai sumir. Né? Sumiu com a varinha de condão? Não, ela sumiu porque ela estava no estado líquido e ela passou para o estado gasoso e evaporou, né? Foi para a atmosfera. Isso também vai contribuir para a formação de nuvens. Não é apenas a porção de água que está lá nos oceanos, nos lagos e rios. Até mesmo a água que você ferve e deixa escapar demais, ela também vai contribuir para a formação de nuvens. A água que sai do seu corpo, através da sua urina, através do seu suor, e que é evaporada, né? Eu estava lá jogando, né, praticando algum esporte, estava na academia, estava correndo, estava caminhando, e eu transpirei demais, minha camiseta estava pingando suor. Só que quando eu cheguei em casa já estava seca. Essa água sumiu? Não, ela não desapareceu assim do nada. Essa água, ela simplesmente foi evaporada. Ela foi para a atmosfera, ela não voltou para o corpo também não. Ela só foi para a atmosfera, ela foi evaporada, e isso vai fazer com que futuramente forme nuvens que vão se condensar, e quando elas estiverem bem carregadas, bem cheias de gotículas de água, porque elas foram formadas por gotículas de água, vai acontecer a precipitação. Elas vão descarregar, elas vão fazer com que a passagem dessa água, né, do estado gasoso, que depois foi para o estado sólido, né, ela vai fazer com que ela volte para o estado líquido, e isso vai voltar para a Terra, tá? Então, essa precipitação vai voltar para a Terra, ou em forma de neve, ou em forma de chuva. E essa água que chegou até a Terra vai se infiltrar, vai para os lençóis freáticos, né? Vai voltar também para os oceanos, lagos e rios, ela volta para o nosso planeta.
E depois isso vai acontecer novamente, repetidas e repetidas vezes. Essa água vai evaporar, vai formar nuvem, a nuvem vai descarregar, vai chover, vai voltar para a terra. Quando eu falo aqui na imagem, tem a transpiração das plantas, pois as plantas também transpiram. Quer fazer um teste para ver se elas transpiram mesmo? Coloca um saquinho de plástico transparente que fica mais visível em volta de uma planta aí da sua casa, uma planta aí da sua mãe. Espera uns minutos e você vai ver que ela vai se encher esse plástico vai se encher de gotículas de água. Isso acontece o tempo todo, tá? Aí você só está prendendo as gotículas de água que está saindo da planta. Ela não está suando porque você amarrou ela. Ela transpira o tempo inteiro, só que você não consegue ver essa água evaporando e indo para a atmosfera, tá? E não é só a transpiração das plantas, de nós animais também, tá bom? Então, a água, hoje que eu estou consumindo, um dia pode ter sido xixi de dinossauro? Pode. E de qualquer outro ser vivo que já esteve aqui na Terra, tá? Pode não, né? Não é só poder, realmente é. Não só xixi de dinossauro, mas de todos os outros seres que viveram aqui. Não só xixi, suor também, tá? Então, é um ciclo, né? A nossa água, por isso que não dá para falar assim, a água vai acabar. Essa frase está totalmente errada. A água não vai acabar. É um ciclo, ela vai e volta, ela vai e volta. O problema é como ela está voltando. O problema é o que nós estamos fazendo enquanto a água que fica por aqui. Então, a água potável pode acabar. Isso é real, até porque boa parte da água que nós temos no planeta, ela não é potável. Ela é salgada, então não é própria para consumo, tá? Então, esse seria o ciclo da água, super simples, tá? Aqui nós vamos falar do ciclo do carbono, né? Aqui nós temos a fotossíntese acontecendo, animais se alimentando e também respirando, tá? Tem também a questão aqui do solo, que necessita da presença do gás carbônico. Tem a liberação do gás carbônico pela respiração dos animais. Nós liberamos o gás carbônico, todos os outros animais liberam gás carbônico, até alguns micro-organismos liberam gás carbônico, tá? As plantas absorvem esse gás carbônico. Elas também liberam pequenas quantidades de gás carbônico. Então, o gás carbônico, ele está presente, né, no nosso planeta e na nossa vida. Não deve ser visto jamais como algo ruim. O que é ruim é o excesso de gás carbônico que está se acumulando na nossa atmosfera. Mas esse excesso está se acumulando devido às ações antrópicas, às ações do homem. As indústrias criadas pelo homem liberam muito gás carbônico. Os carros, né, as motos, todos os automóveis criados pelo homem liberam muito gás carbônico devido ao combustível que é usado para movimentar esses automóveis, que não é um combustível que é pobre em gás carbônico, é um combustível que é riquíssimo em gás carbônico, e vocês vão entender por quê. Então, as indústrias liberam gás carbônico, os automóveis liberam gás carbônico, nós liberamos gás carbônico, todos os outros animais também liberam gás carbônico. Então, o gás carbônico ele está sendo liberado o tempo todo para a atmosfera. Os organismos são feitos de carbono, tá? O que seria o gás carbônico? É uma união entre 2 oxigênios e um carbono. Nosso corpo ele possui muito carbono, tanto que muitas espécies, a datação de um fóssil de uma espécie pode ser feita pela análise de quantidade de carbono que havia naquele fóssil. É a datação do carbono 14 que nós dizemos. Então, o nosso corpo possui gás carbônico, então o gás carbônico ele está presente o tempo todo na atmosfera, ele está presente o tempo todo nos seres vivos. E esses seres vivos vão morrer. Todos eles, seja plantas, sejam animais. E esses indivíduos, né, parte deles vão se fossilizar e vão se transformar no que nós chamamos de carbono fóssil, que depois de muitos e muitos, ação de milhões e milhões de anos, a ação de muito tempo aí, a linha do tempo aí sem poupar aí nada, né, ela correndo aí por bastante tempo, vai fazer com que surja petróleo. Então, o petróleo que é extraído hoje, ele é proveniente, né, em sua maioria, de microfósseis que foram fossilizados até mesmo há bilhões de anos atrás, os primeiros seres vivos que foram fossilizados lá atrás. E isso vai, né, trazer as reservas de petróleo. E esse combustível, né, ele vai ser retirado e ele vai servir para armazenar novamente as nossas indústrias, os nossos automóveis e voltar, né, a ocasionar as liberações aí em excesso de gás carbônico. Então, de todas as maneiras, esse gás carbônico vai voltar.
se ele não volta, né, apenas aqui pelas plantas, né, que contêm carbono e as bactérias, os fungos vão consumir essas plantas quando elas morrerem e vão liberar esse carbono para o solo de novo, que vai ser absorvido por novas plantas que animais também vão consumir. E esses animais que também possuem carbono nos seus corpos vão morrer, vão ser decompostos e esse carbono vai voltar para o solo. Se não volta dessa maneira simples, através desse ciclo da vida simples, vai voltar, né, de maneira grandiosa aí, através de extração de recursos naturais, extração desse petróleo, né, que está riquíssimo em carbono, que vai ser usado para fazer esses combustíveis que nós chamamos de combustíveis fósseis, né, esses combustíveis que não são renováveis, e vai ser utilizado aí nas grandes construções, nas grandes obras aí da humanidade, e vai liberar uma quantidade imensa de gás carbônico para a atmosfera. Nós vamos ter vários outros ciclos importantes, tá? E neles todos vamos achar aí a interferência do homem. Até mesmo aqui no ciclo da água, a chuva, né, que cai, muitas vezes nem essa chuva que está vindo lá do céu, que a gente acha que vem de uma maneira totalmente renovada, está vindo totalmente renovada. Por causa dos elementos presentes na atmosfera, muitas vezes essa chuva está vindo de uma maneira muito ácida, que acaba atrapalhando a nossa saúde, a produção de alimentos, né? A vida de vários seres vivos que estão aí na Terra e acabam recebendo chuvas desse tipo. Então, em todos os ciclos, né, que nós chamamos de ciclos biogeoquímicos, nós vamos encontrar a presença e a interferência do homem. Na atividade de hoje, que eu vou deixar para vocês, eu vou pedir para que vocês descrevam alguns ciclos, né? Não serão todos os outros, não, que nós vamos ter vários outros, só alguns outros que são considerados aí os mais presentes aí no nosso cotidiano. E também qual que é a ação antrópica que existe naquele ciclo, qual que é a ação do homem que existe naquele ciclo de maneira benéfica ou maléfica. Infelizmente, boa parte delas é de maneira maléfica. Mas daí acompanhem lá que vocês verão a atividade. Por hoje é só, até a próxima.